E agora, o que esperar do Brasil nos próximos 4 anos, depois dessa eliminação na Copa do Mundo? É um vídeo que ninguém queria fazer, mas que é muito importante falar. A gente precisa que a CBF volte a abraçar o seu torcedor em todas as maneiras. A gente precisa aproximar a seleção do torcedor em todas as maneiras. Jogos em todas as regiões do Brasil, isso é necessário, não em algumas cidades específicas se repetindo e outras sendo completamente isoladas, principalmente regiões. A gente teve um jogo no Nordeste durante esse ciclo de 4 anos agora que passou. Então a gente precisa ter esse envolvimento do Brasil como um todo. Isso é para ontem. A gente precisa ter jogadores mais identificados com seus torcedores. Até nas campanhas que a própria CBF fez durante a Copa do Mundo, você vê ali torcedores para receber os jogadores antes de um treinamento e meio que uma antipatia do jogador ali. Claro que ele está concentrado para a Copa do Mundo. Se ele está concentrado, é melhor não ter uma ação do que ter uma ação que passa uma mensagem de antipatia. A gente precisa de uma aproximação desses jogadores com a gente, tá? O abismo financeiro entre o que o jogador de futebol ganha e o que o resto da população ganha, isso aí sempre vai existir e sempre existiu. E nunca foi motivo do torcedor ter um distanciamento com a seleção como está tendo hoje. Então são algumas correções que a gente precisa ter no meio do caminho. A gente tem alguns pontos positivos também. A gente tem uma geração muito boa. A gente tem Endrick e Ryan que fizeram sua primeira Copa, 19 anos. Vinícius Júnior tem pelo menos mais uma Copa do Mundo. E eu estou colocando na pior das hipóteses, porque ele deve ter mais 2 ou 3 Copas do Mundo aí e no auge, certo? Então a gente tem muitas peças boas a serem trabalhadas e outras peças que não funcionaram tão bem que precisam ser corrigidas nesse caminho. Os laterais, o Douglas Santos parece ter sido um achado ali da seleção brasileira, foi muito estável, mas na lateral direito o Danilo não foi tão bem. A gente precisa de um substituto para o Casemiro, que também não fez uma boa Copa do Mundo. O reserva dele era o Fabinho, que também tem mais ou menos a mesma idade, até mais velho se eu não me engano. Então a gente vai ter um ciclo aí que precisa se renovar. Achei legal que a gente renovou com o Ancelotti, um acerto, tá, da gestão da CBF, renovar com o Ancelotti antes da Copa do Mundo, tirava até a pressão do resultado da Copa do Mundo, falar mais alto do que o que a gente acredita de trabalho do Ancelotti, que ele é sim um bom treinador, apesar dos seus erros, ele é um dos melhores do mundo, e a gente tem que confiar. O que precisa ser feito é o entendimento do futebol brasileiro com a proposta de jogo do Ancelotti, porque isso não casou muito bem. A gente jogou de uma maneira muito defensiva, de uma maneira a acreditar demais no sistema tático, e claro, isso é muito importante, principalmente no futebol moderno. Mas a seleção brasileira sempre se destacou no ser 1 contra 1, no drible, em abusar, no jogo bonito. Faltou muito isso nessa Copa do Mundo e a gente espera que se corrija.